vamos ter presenças de Sevilha, de Córdoba, de Parla e de Madrid, no caso da nossa vizinha Espanha, e, por outro lado, de Belo Horizonte e de Porto Alegre, no caso do Brasil. Todos nos trarão contributos com as suas intervenções, resultantes das suas experiências e também das suas investigações, dependendo do tipo de projetos que estão envolvidos. Queremos que este nosso encontro seja um espaço de informação, de debate, de partilha e, obviamente, o papel destes parceiros e companheiros de projeto naturalmente será muito importante para atingir esses objetivos. Quero ainda saudar, para além dos membros da mesa, os restantes parceiros neste nosso projeto, portanto, para além da representação do programa Equal, obviamente, também, e do CEFA, como já referi, através do Sr. Vice-Presidente, gostava também de saudar os parceiros da Associação INUOPO, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e, naturalmente, da Câmara Municipal de São Brás de Alcatel, que, aproveito para dizer, realizou o primeiro encontro sobre orçamento participativo em Portugal, e foi nesse momento e nesse contexto que nos fizeram o desafio para realizar em Palmela o segundo encontro, e, por outro lado, da Junta de Freguesia de Carnide, que é um bom exemplo, um excelente exemplo, aliás, através da presença do seu Presidente, de como também as autarquias de nível mais próximo, neste caso as freguesias, têm um papel extraordinariamente importante para estes projetos. Permitam-me que faça também uma saudação especial a um amigo que temos nesta sala, que é amigo de muitos de nós, e que foi responsável por este desafio que Palmela iniciou e que eu tive o privilégio de continuar. Queria saudar especialmente o Carlos Sousa pelo facto de, há muitos anos atrás, numa primeira experiência, ter arriscado fazer aquilo que muita gente ainda não sabia muito bem o que era. Ele é muito bem-vindo a esta sala e acho que teremos todos um bocadinho desta experiência que, entretanto, continuamos ao longo destes últimos anos de forma sistematizada. Este nosso encontro realiza-se no momento em que os debates sobre a democracia entram na agenda pública e mediática. A intervenção, por exemplo, do próprio Sr. Presidente da República nas comemorações do 25 de Abril, apesar de ter provocado reações diferenciadas e, naturalmente, poder ser avaliado de forma mais positiva ou menos positiva, insere-se também neste contexto de relançamento do debate público sobre a qualidade da democracia. Em paralelo, a própria Associação Nacional de Municípios Portugueses lança a campanha de cidadania ativa que pretende sensibilizar autarquias e cidadãos para uma participação mais efetiva de todos na vida local. Ora, o que temos nós a ver com estas preocupações e com estas iniciativas? Eu diria que temos tudo. O poder local é a parte do Estado que está mais próxima das pessoas e a forma de fazer política neste patamar do relacionamento com os cidadãos tem uma importância determinante para o bem e para o mal. E é para nós grato constatar que tem sido, ao nível local, de forma muitas vezes ignorada ou pelo menos pouco visível, que se têm construído algumas experiências de aprofundamento e enriquecimento da nossa democracia, nomeadamente na direção da democracia participativa e de uma ampliação da participação das pessoas na vida local. Aliás, a participação ativa das pessoas na gestão local está intimamente ligada à gênese do próprio poder local democrático, nascido com a Revolução de 25 de Abril de 1974. Nós aqui, em Palmela, temos orgulho em ter contribuído ao longo dos últimos anos com as nossas experiências próprias para este objetivo de maior participação cívica. E dessas experiências, dessas nossas experiências e aprendizagens, resulta uma primeira conclusão que temos já referido noutros contextos. A conclusão de que a diversidade e multiplicidade dos espaços e formas de participação cidadã na vida local é, de facto, uma realidade. Ou seja, há várias e diversas formas de fazer participação das pessoas. A começar pela participação das instituições da nossa democracia representativa, em especial das eleições, aquela, diria,
que todos nos habituamos a reconhecer como monumento primeiro da própria democracia, mas seguindo ainda por ações pontuais de luta ou de protesto, de reivindicação, até à participação mais organizada no próprio movimento associativo, de acordo com regras específicas de interesse. E esta é uma forma de participação que deve ser sublinhada e sobre a qual vale a pena refletir, porque é, sem dúvida, uma das mais ricas experiências e uma das formas mais emblemáticas, diria, de participação dos cidadãos na vida da nossa sociedade. Até à participação em estruturas e processos de consulta e decisão sobre assuntos de gestão pública local. Aqui entram os conselhos consultivos, os conselhos locais, que existiram ainda antes da própria legislação e impor, em alguns casos, as parcerias, o planeamento participativo, o Fórum Palmela, uma experiência também muito nossa, o orçamento participativo. E foi a partir desta experiência de diversidade que consideramos uma riqueza, que propusemos que este nosso encontro, para além da atenção especial dada aos projetos de orçamento participativo, abrangesse também a pluralidade de espaços e formas de democracia participativa local. Mas, se sabemos que o orçamento participativo é apenas um entre outros projetos de participação na vida local e que todos podem complementar e contribuir para um modelo mais global de gestão pública local participada, sabemos também que o orçamento participativo não é apenas um projeto e tem algumas características que lhe permitem assumir um papel especial no conjunto dos espaços e formas de participação local. Temos considerado que os principais contributos e desafios que o orçamento participativo traz ao conjunto dos processos participativos são essencialmente três. Sobre a forma de participação. Portanto, a valorização da participação direta dos cidadãos e não apenas dos seus representantes. Outro sobre o objeto da participação, ou seja, os recursos e o plano de atividades do município e não apenas a participação em torno de um qualquer assunto esporádico ou isolado. O terceiro, sobre o objetivo e o conteúdo da participação, ou seja, participantes com capacidade de decisão e não apenas com uma qualquer forma de consulta. Claro que, e é necessário deixá-lo absolutamente claro, em Palmela, em que construímos, como já disse, talvez a mais antiga experiência de orçamento participativo e que, de há 6 anos a esta parte, temos vindo a desenvolver de forma sistematizada, ou seja, regular e ininterrupta. Mas, dizia, em Palmela, como de resto em Portugal e provavelmente mesmo nas várias experiências que existem na Europa, esta característica do orçamento participativo, ou seja, a participação com caráter ou com capacidade de decisão, é mais uma referência do que propriamente um objetivo atingido. Isto é, não podemos dizer que, no caso da nossa experiência e de muitas das experiências que conhecemos no nosso país, seja este aspecto de decisão das pessoas uma das características dominantes ou determinantes do processo. Mas, como vamos ver, quer pela nossa, enfim, pelo nosso próprio projeto, pela nossa própria experiência, como pelas experiências que vamos ouvir em relação a muitos casos que aqui vão ser partilhados, podemos verificar que o fator de decisão, apesar de tudo, não tem sido fator de menor valorização e de menor seriedade do processo. E, portanto, dizia que, mesmo e apenas como referência, marca diferenças qualitativas importantes em relação a outros processos de participação. No caso de Palmela, temos trabalhado esta ambição de aumentar a efetividade da participação da população numa direção própria. A direção, no fundo, de procurar construir um processo participativo que, sendo consultivo, procure também construir, criar condições para alguma capacidade de controle do processo por parte das próprias pessoas, através do caráter universal, descentralizado, regular, do processo de debate e de consulta pública, com uma forte componente de prestação de contas.